Bom dia, queridos. Estamos chegando já no fim, ou caminhando para o fim do nosso estudo sobre a oração do Pai Nosso. Hoje eu quero falar sobre aquela parte em que Jesus nos ensina a orar pelo pão nosso de cada dia. Eu quero chamar a atenção para vocês para uma coisa muito interessante. Essas 4 últimas petições, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Dessas 4 petições, uma diz respeito à necessidade física, à necessidade do nosso corpo, e as outras 3 dizem respeito da nossa necessidade da alma, ou a necessidade espiritual. E é muito interessante a razão pela qual Jesus começa falando para suprir a nossa necessidade física e não das nossas necessidades espirituais. Ele começa dizendo, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E ele deixa para falar sobre as outras petições depois. Por quê que a petição da necessidade física ou do corpo vem antes das necessidades da alma ou espiritual? Das necessidades espirituais, melhor dizendo. Deus nos concede coisas físicas nesta vida para que nós possamos, para que sirva, na verdade, como auxílio para o cumprimento dos nossos deveres espirituais. Portanto, suprir a necessidade física é imprescindível para que a gente possa cumprir os nossos deveres espirituais. E isso a gente tem que ter muito claro no nosso coração. A necessidade física faz parte da vida, ela é integral na nossa vida, A gente muitas vezes espiritualiza as coisas, então rogar pelo alimento, pelas necessidades físicas, pela roupa, por coisas que diz respeito à nossa vida, nosso corpo, é plenamente natural. É possível que alguém vai dizer assim, mas as minhas necessidades físicas eu mesmo supro, porque eu trabalho e eu compro aquilo que eu preciso. Nós podemos, através do nosso trabalho, suprir as nossas necessidades do nosso corpo. Mas através do nosso trabalho a gente não pode suprir as necessidades da nossa saúde. Quando nós ficamos doentes, numa cama, num hospital, o nosso trabalho não nos tira da cama, não nos dá força para a gente conseguir produzir absolutamente nada. Portanto, Deus é imprescindível, porque se Ele não nos der saúde, a gente não tem como trabalhar. Então, é uma grande tolice a gente achar que pelo nosso trabalho, a gente vai conseguir tudo, porque a gente não vai conseguir. Se Deus não nos der saúde, a gente não tem condições de fazer isso. A gente precisa entender que quando a gente pensa no reino de Deus, a gente pensa na integralidade da vida, a vida inteira. Então, o corpo, a alma, o espírito, Deus pensa em tudo, tá certo? Então, aqui Jesus olha para a nossa vida, sabendo que Deus se preocupa com cada detalhe. Eu quero dizer para você o seguinte, para Deus nada na tua vida é trivial, tudo é importante. As suas necessidades profissionais, as suas necessidades afetivas, as suas necessidades físicas, as suas necessidades emocionais. Tudo que você tem necessidade, para Deus é importante. Nada para Deus é desnecessário. Tudo é importante para cada um de nós, para que a gente tenha uma ótima vida, para que a gente se sinta bem e para que a gente possa cumprir as nossas demandas espirituais. Uma última coisa que eu queria chamar para finalizar essa parte da oração do Pai Nosso é o seguinte: observe que na oração do Pai Nosso não é dito o meu pão de cada dia, mas o pão nosso de cada dia. Jesus está ensinando o seguinte, que a gente deve orar pedindo pelo pão, lembrando dos outros que estão ao nosso redor, daqueles que muitas vezes não têm absolutamente nada para comer. Então a minha oração do Pai Nosso não deve ser dirigida apenas às minhas necessidades pessoais, mas devemos ter uma visão para o nosso próximo, para aqueles que não têm o que comer, para aqueles que não têm como satisfazer a sua fome, muitas vezes de comida, de alimento. Então, lembre-se que na sua oração não são apenas as suas necessidades, não são apenas as minhas necessidades, mas é a necessidade daqueles que estão à nossa volta. Por isso devemos clamar a Deus
pelo nosso pão de cada dia. Por que de cada dia? Porque assim como no deserto, que o povo era alimentado pelo maná, o maná só servia para um dia. O outro dia eles tinham que confiar que Deus ia dar. Então eu quero dizer para você o seguinte: a oração tem que ser todos os dias. Nós precisamos de Deus todos os dias. Assim como o povo precisava no deserto do maná diariamente, nós também precisamos de Deus todos os dias. Que Deus te abençoe e que você possa saber que Deus está preocupado com as tuas necessidades físicas também, com as tuas necessidades materiais. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, fiquem com Deus e a gente se encontra na próxima lição. Deus abençoe vocês.